Olá pessoal, tudo bem? Ontem nós tivemos a notícia da morte do deputado Nelson Moirer, o primeiro condenado da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele havia pedido a prisão domiciliar, né, sua defesa, ele tinha problemas de saúde, não foi atendido e por causa disso continuou na cadeia, foi infectado com Covid-19 e acabou falecendo. Essa situação, obviamente, do Moirer não é única, acontece muitos casos assim pelo Brasil, né? Aqui em Minas Gerais a gente tem um exemplo de um caso de um jovem que foi preso com 10 gramas de maconha, acabou preso, não teve o pedido de liberdade aceito, também foi infectado com Covid-19 e acabou falecendo na cadeia. E esse tipo de situação nos faz refletir um pouco sobre essa sanha do punitivismo aí, que a gente muitas vezes é radical nessa postura, né? Na semana passada, por exemplo, quando teve o pedido de prisão domiciliar do Fabrício Queiroz aceito, nós todos, né, a maior parte da sociedade, criticamos muito a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, principalmente porque também, neste caso, ela foi extensiva à esposa do Queiroz que estava foragida, né? Essa parte, sim, uma decisão, me parece, inadequada. Mas no caso específico do Fabrício Queiroz, né, que é uma pessoa que também tem problemas de saúde, isso é um fato, também vinha fazendo tratamento médico, que não é, no caso, réu, né, ainda, nem réu, quer dizer, não foi condenado, não há nenhuma condenação, não é réu, é apenas um investigado que pode, claro, há todos os indícios das irregularidades praticadas, mas pode amanhã ou depois ser absolvido, né? E a gente fica nessa pressão para que ele seja colocado atrás das grades e fica atrás das grades, né? Muito porque a justiça é muito lenta, demora muito a resolver as coisas, então as pessoas ficam indignadas e quando surge uma decisão como essa, dando a ele o direito de prisão domiciliar, as pessoas se revoltam, principalmente o que acontece com uns e não acontece com outros. Mas o correto nesse caso, se a gente for levar em consideração toda a questão da legislação brasileira, que a gente tem que cumprir a legislação, inclusive aquelas que versam sobre direitos humanos, é de que numa situação como essa é muito razoável que o preso seja colocado em prisão domiciliar. A grande questão é o seguinte, é preciso, claro, fiscalização, a questão da tornozeleira eletrônica, o monitoramento constante para que o preso, neste caso, não fuja nem nada do tipo, mas a gente não pode também fechar os olhos e dizer que, bom, tem que ficar na cadeia e que se dane o que aconteça lá dentro, né? O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal muitas vezes é criticado por garantir liberdade de preso, também o Ricardo Lewandowski é muito criticado, né? E os ministros que são mais elogiados por serem mais duros, como o Fachin e o Celso de Mello, neste caso, ficaram em situação muito desagradável, porque foram eles que negaram o pedido do Nelson Moirer para ser soltos, né? Os dois e mais a Carmen Lúcia, por não ter votado, acabou se aliando aos dois, né? Ao relator no caso. Então, assim, é muito triste que a gente tenha que passar por uma situação dessa para refletir um pouco, né? Refletir um pouco sobre essa situação. Como eu disse, eu sei que o caso do Nelson Moirer não é único, obviamente que não é único, pelo contrário, para as populações pobres, as populações marginalizadas na sociedade, né? Principalmente, isso é constante, é normal, as pessoas ficam presas longos períodos sem julgamento, sem condenação ou absolvição e sem direito à defesa, mas quando acontece com alguém conhecido, famoso, e no caso, né, rico, essa situação ganha mais atenção e nos obriga a refletir ainda mais sobre essa situação com os olhos nessas pessoas menos favorecidas que também nunca são beneficiados com esse tipo de coisa, né, gente? Um abraço para vocês e até mais.